Boa tarde a todos os meus irmãos, encarnados ou desencarnados. Que Deus nos abençoe nesta tarde, também a todos aqueles que se encontram ligados aqui através da internet, ao vivo ou também depois de qualquer dia, qualquer horário, pois essa conversa ficará disponível nas redes sociais da nossa Casa Espírita, Associação Espírita Fé e Caridade, aqui de Florianópolis. E ainda para iniciar, como nós ainda estamos em 18 de janeiro de 2020, ainda cabe o meu desejo a todos os nossos irmãos de um feliz ano novo, que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos nós, encarnados e desencarnados, pois todos somos filhos de Deus, estamos ainda no início da nossa jornada, né? Temos um caminho comprido ainda, vivemos num mundo de provas e expiações, ainda meio tumultuado, né? Mas diante de tudo isso que acontece, nós temos certeza de que Deus governa o nosso planeta, né? Com a ajuda de Jesus Cristo, aquele que Ele designou como co-criador, aquele responsável pela criação do nosso planeta Terra, o nosso guia e modelo, que é uma Terra que já tem 4,5 bilhões de anos, que ainda vai durar mais 4,5 bilhões de anos, segundo os cálculos dos cientistas, né? Então, vamos dizer, a grandeza desse espírito que é o responsável aqui pelo nosso planeta, por essa maravilha que é o nosso planeta, e ele trabalha também aqui com o sistema solar, com os outros cristos planetários, e certamente jamais em tempo algum nos abandonou e nos abandonará. Ele está sempre conosco, com a espiritualidade superior que o ajuda nesse trabalho gigante que é de manutenção de um planeta todo. Mas, como eu falei, com Deus no comando, Jesus, a espiritualidade superior, tudo dará certo, né? Então, meus irmãos, feliz ano novo para nós todos, né? Pedimos que a espiritualidade superior nos oriente, a nós, os dirigentes do nosso país, de todos os países, aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nos manicômios, em todos os lugares onde houver um sofredor, alguém sofrendo dores morais, materiais. Temos que ter certeza de que a espiritualidade superior se faz presente ali, como está presente aqui agora, nas nossas casas. Hoje, então, meus irmãos, nós conversaremos sobre os princípios básicos da doutrina espírita, obviamente, à luz da doutrina espírita, né? Não podia deixar de ser. E uma outra questão que eu sempre gosto de comentar é a questão da escolha, né? Que bom que os irmãos escolheram estar aqui presentes, não importa que seja hoje no dia 18 de janeiro de 2022, às 15 horas aqui, na transmissão da nossa casa, né, pelo YouTube, ou em outros tempos, em outros horários, daqui a 10 anos, não importa. Essa escolha de podermos estarmos aqui reunidos, pensando em Deus, pensando em Jesus, isso é muito importante. Porque isso é uma coisa que todos nós fazemos todos os dias, sempre é escolha. 3 coisas, como o pessoal fala, na nossa vida, nós jamais podemos escapar. Pagar impostos, e desencarnar, e de fazer escolhas. Quando a gente acorda, nós já fazemos escolha, levanto, não levanto, vou trabalhar, não vou. É uma escolha. O simples fato de não fazer uma escolha já é uma escolha. Então, que bom que nossos irmãos estão aqui nos assistindo, participando desses nossos estudos aqui na Associação Espírita. Então, meus irmãos, antes de qualquer coisa também, nunca é demais lembrar os conceitos aqui analisados, como eu falei, eles estão de acordo com a doutrina espírita, né, conhecida como Espiritismo, como a doutrina dos Espíritos, e tem por base os 5 pilares de sustentação apresentados por Allan Kardec, o seu codificador, que é a existência de Deus,
a existência dos espíritos, a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados, a multiplicidade das existências, ou seja, a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Kardec também nos apresentou o Espiritismo em seus 3 aspectos fundamentais, como ciência, filosofia e religião. Então iniciamos falando de Deus. No Livro dos Espíritos, nós tiramos as seguintes observações trazidas pelos espíritos superiores, compiladas por Allan Kardec, logo na primeira parte, logo no início, a primeira pergunta, onde é intitulada essa primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Pergunta Kardec: que é Deus? Temos sempre esse detalhe de Kardec não pergunta quem é Deus, mas que é Deus? Deus não é um ser humano, não é um espírito. Então ele pergunta: que é Deus? Ele também pergunta se poderia dizer que Deus é o infinito? Ou ainda uma outra questão colocada por Kardec: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Ou ainda, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Como resposta dos espíritos superiores, Kardec obteve que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Causa primária porque deu origem aos 2 elementos gerais do universo, ao espírito e à matéria. Assim, meus irmãos, da interação do princípio inteligente, ou seja, do espírito, com a matéria onde atua o espírito, surge toda a criação. Definir Deus como infinito é uma definição incompleta, derivada da pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que se encontra acima da linguagem dos homens. Como é que quando a gente define alguma coisa, nós restringimos essa coisa que nós estamos definindo? Então, como é que uma mente tão precária quanto a nossa, habitante de um mundo de provas e expiação, pode tentar definir o que seja Deus? Não tem jeito, isso é humanamente impossível, como diria o outro, né? Assim, meus irmãos, apesar de ser uma definição bem incompleta, podemos afirmar o que é Deus através de seus atributos, de suas qualidades, aquelas que nós reputamos que, para ser Deus, ele jamais poderia deixar de tê-las, pois sob a sua essência, nós não possuímos capacidade para compreendê-la. Portanto, Deus, nessa nossa visão limitada, ele é eterno. Porque se Deus tivesse tido um princípio, ou ele teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, Deus ele é imutável, porque se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam, seria uma verdadeira bagunça, né? Como nós vimos, nós aprendemos, vimos nos filmes, né? Na escola, sobre aqueles, lá no Olimpo, aqueles deuses do Olimpo, da Grécia Antiga, a confusão que era aquele povo, cada um fazendo o que queria, quão confuso era viver naquele mundo, né? Deus, então, ele é imaterial. Quer dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria, como nos mostra a química, a física. A ciência humana nos mostra diuturnamente a constante mudança dos estados da matéria. Então, Deus, certamente, ele há de ser imaterial. Ele é único, porque se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vista nem unidade de poder no universo. É totalmente aquela confusão básica do Olimpo. Como eu falei, ia ser um troço muito confuso. Deus, ele é onipotente. Ele o é porque Deus é único. Como ele é único, ele há de ser onipotente, não tem como. Se não dispusesse do soberano poder, algo então haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então Deus não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de um outro Deus, por exemplo. Ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus.
Então, meus irmãos, se agora nós temos uma pálida ideia do que é Deus, como então podemos afirmar a sua existência ou não? A prova da existência de Deus se encontra num axioma que é aplicado às nossas próprias ciências, as ciências dos homens. Não há efeito sem causa. Procuremos as causas de tudo o que não é obra do homem e a nossa razão responderá que certamente são obras de Deus. O segundo tópico é falarmos então sobre os espíritos. O universo ele é constituído de três coisas: Deus, espírito e matéria. São, portanto, o princípio de tudo que existe, a chamada trindade universal, ou seja, Deus, espírito e matéria, como nós encontramos no livro dos Espíritos, na questão 27. Desta forma, o espírito é o princípio inteligente do universo. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Portanto, podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Podemos dizer também que os espíritos povoam o universo, fora do mundo material. Eles constituem um mundo à parte, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, conforme nós achamos no livro dos Espíritos, nas questões 76 e 84. Os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado pela sua luta, pela sua vontade. Eles podem se resumir em três grandes grupos, os três principais grupos. Os primeiros, os espíritos puros. O segundo, aqueles em que o desejo do bem predomina. E os imperfeitos, como achamos no livro dos Espíritos, nas questões 96 e 97. Todos os espíritos, sem exceção, são criados simples e ignorantes, isto é, sem saber e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. O seu progresso resulta do esforço individual e seu determinismo é caminhar sempre para frente e para o alto, em busca da sua integração definitiva com Deus. Aqui nós temos também, lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, das leis morais, aqui a lei do progresso, onde todas as coisas, não só os seres humanos, os espíritos, mas todas as coisas criadas por Deus, sofrem a influência da lei do progresso. Quando encarnado, meus irmãos, o espírito busca nas lides terrenas as oportunidades de que necessita para a sua evolução, sua participação na obra do Criador e, ao mesmo tempo, reparação de suas próprias faltas passadas. Então, agora passamos para o terceiro pilar de sustentação do Espiritismo, que é a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados. A comunicação entre os dois planos material e imaterial é algo tão antigo quanto a própria existência dos seres humanos. Remonta à história de todas as civilizações, desde as pitonisas e os magos da antiguidade até os médios do mundo moderno. Mas foi apenas a doutrina espírita a responsável pela institucionalização da comunicação entre o plano físico e o mundo dos espíritos. Kardec sistematizou essa doutrina. Esse é o grande, o enorme, o maravilhoso trabalho que Kardec teve de sistematizar a doutrina espírita. A doutrina dos espíritos é fruto desta comunicação. Uma de suas bases mais importantes é a comunicabilidade com o mundo imaterial, que na verdade nada mais é do que o verdadeiro mundo. Somos seres espirituais que neste momento atual estamos vivendo no mundo material e não o contrário, nós somos espíritos. Nós não morremos, na verdade, apenas passamos para um novo estágio da vida, um momento onde não mais possuímos nossos corpos físicos e materiais, mas trazemos vivos e fortalecidos o nosso corpo espiritual, este sim, eterno e indestrutível. Aqui então, meus irmãos, cabe uma pergunta muito simples que eu faço aos meus irmãos. Quantas vidas nós já vivemos até hoje? Né? Vida mesmo, nós só vivemos uma. No momento que nós fomos criados, nosso espírito foi criado por Deus e vamos viver. Nós somos imortais, não morreremos jamais. Então nós temos uma única vida. Né? As reencarnações, a encarnação, depois das reencarnações,
são períodos muito restritos da vida na matéria, que não é o principal é a vida do espírito, a vida da matéria é secundária, serve para nos melhorarmos, para avançarmos, para progredirmos na nossa vida com o espírito. A comunicabilidade entre os dois planos da vida é algo que extrapola as questões religiosas. A comunicação entre encarnados e desencarnados é a prova mais nítida e evidente de que a vida continua. Os relatos e as riquezas dos detalhes que encontramos são tão fortes que nos levam a grande emoção, pois passamos a enxergar a vida sob um outro prisma. Passamos a valorizar coisas que antes nem imaginávamos. Passamos a entender que o mais importante da nossa jornada é o caminhar respeitoso e a construção contínua, sempre vinculados ao Mestre Jesus, que nos deixou seu legado vivo e presente na mente de todos nós, uma herança que sobrevive depois de 2000 anos e com sua passagem por estas paragens dividiu o mundo em antes e depois dele, antes e depois de Jesus Cristo, nosso mestre e governador espiritual do nosso planeta Terra. E ainda, nós chegamos agora à multiplicidade das existências, ou seja, a famosa reencarnação. Então, antes de falar da reencarnação, nós temos que falar da encarnação. Para aqueles que acatam essa doutrina, refere-se ao primeiro nascimento do espírito em um corpo físico, ou em determinada humanidade. Então, ele está encarnando. Reencarnar, então, diz respeito aos renascimentos sucessivos dos espíritos em um mesmo planeta ou em outros. Então, meus irmãos, reencarnar é a maior garantia do amor e da compaixão de Deus para conosco. Não há dúvida de que, se não fosse o Instituto da Reencarnação, o que seria de nós? Vendo aqui, se nós estivéssemos só encarnados na Terra, reencarnados diversas vezes na Terra, lá, naquele mundo primitivo ainda, depois cooperamos com Gengis Khan, cooperamos com Átila, o Uno, cooperamos com Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, com grandes generais, com grandes guerreiros, bárbaros ou não, levamos junto com esses grandes transtornos, grandes dissabores, grandes tormentos à vida dos nossos irmãos. E qual seria, então, a paga que receberíamos em razão de tudo isso? Se não fosse a reencarnação, como é que nós conseguiríamos ressarcir a humanidade desses nossos erros, desses nossos equívocos? Só nos restariam, então, com uma única vida, íamos para o famoso mármore do inferno, e de lá não sair mais, porque para recuperar tudo isso que eu acabei de falar, é impossível. Para muitos, meus irmãos, a reencarnação também seria um grande transtorno para a formação da família, pois, ao vivermos diversas vezes, teríamos ao longo do tempo diversas mães, diversos pais, irmãos, irmãs, maridos, esposas. Dessa forma, seria uma grande confusão quando nós retornássemos para a vida espiritual. Os laços de família, eles não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. Na erraticidade, ou seja, naquele período entre uma encarnação e outra, que nós chamamos de erraticidade, esse período em que o espírito está na condição de espírito, mas ele necessita ainda reencarnar, por isso que ele está entre uma encarnação e outra. Na erraticidade, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até seguem juntos os espíritos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizade, a fim de trabalharem
pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Como nós sabemos, o nosso pensamento, as nossas vibrações, atingem o fim do universo. Olha que o universo não tem fim. Então, não é isso que vai nos causar o distanciamento dos nossos familiares amados e queridos. Se uns encarnam e outros não, como eu falei, nem por isso deixem de estar unidos pelo pensamento. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam, através das instituições. Durante os sonos e as emancipações dos espíritos, durante o sono, por exemplo, onde nós, dormindo com a emancipação do nosso espírito, nós vamos trabalhar com nossos anjos da guarda, com os espíritos de luz, para nosso melhoramento. Trabalharmos para ajudarmos os nossos irmãos e irmãs, encarnados ou desencarnados. É tudo uma questão de escolha. Eu posso escolher, nessa hora da emancipação do sono, trabalhar, estudar e me elevar, ou posso escolher ir para uma rave, para uma festa daquelas terríveis, e lá eu vou ficar empacado naquela coisa terrível. Se uns encarnam e outros não, eu falei, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os mais adiantados se esforçam por fazer os que os retardatários progridem através das intuições, durante os sonhos e as emancipações dos espíritos durante o sono. Diante de tudo isso que falamos, podemos concluir que há duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. Desta forma, os que defendem a ideia da reencarnação defendem a permanência da família, ao contrário da corrente de pensamento que advoga a ideia do céu ou inferno como destino final dos seres humanos. Assim sendo, segundo o destino que cabe a cada um, jamais poderão se reencontrar, porque quem vai para o céu não pode ir ao inferno, e quem vai para o inferno não pode ir para o céu. E ainda temos o quinto pilar de sustentação da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Segundo os estudos dos astrofísicos da Universidade Norte-Americana de Harvard, existem pelo menos 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra apenas na Via Láctea. 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra apenas na Via Láctea. Se ampliarmos a pesquisa para qualquer tipo de planeta, como os parecidos com os gasosos do nosso sistema solar, os astrônomos calculam cerca de 100 bilhões de planetas. Já o número mais aceito de estrelas no universo é da ordem de 76 trilhões, ou seja, 10 elevado a 22. E as estimativas indicam que há cerca de 100 bilhões, ou seja, 10 elevado a 11ª potência, de galáxias. Então, em cada galáxia dessa, nós temos 100 bilhões de planetas. Que loucura que é isso. As estrelas e galáxias podem ser facilmente encontradas, já que emitem luz. Os cientistas mais sérios não se atrevem a estipular um número total de planetas no universo. Isto acontece porque os planetas não são facilmente observáveis. Então, a classificação dos mundos, nós temos os mundos primitivos, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte. Os mundos de provas e expiação, onde o mal predomina sobre o bem. Um terceiro seria os mundos regeneradores, onde o bem ele já prevalece sobre o mal. Os mundos ditosos ou felizes, o mal já não existe. E os mundos celestes ou divinos, o bem reina soberano. Então, nesses mundos regeneradores, que é o terceiro tipo de mundo, aqui onde o bem já prevalece sobre o mal, é para lá que a Terra caminha. Agora, deixando a questão de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo regenerado. Então, essa é a questão agora da nossa evolução dos mundos. Já saímos do mundo primitivos, evoluímos para o mundo de provas e expiação, e agora estamos indo para um mundo regenerado, um mundo de regeneradores. E isso faz com que nós enchamos o nosso coração de alegria, mas temos que fazer por onde, podemos ir nas próximas encarnações, encarnarmos
na Terra enquanto mundo de regeneração, um mundo regenerado, porque senão vamos ter que encarnar num mundo ainda de provas e expiação, um mundo primitivo, e num outro mundo que não a Terra. Então, nas diferentes categorias dos mundos habitados, nós temos então os mundos superiores, os mundos mais adiantados, onde a vida ela é totalmente espiritual. Os mundos intermediários, esses iguais à Terra, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, de acordo com a maioria dos que o habitam. Então aqui nós temos um mundo de provas e expiação, onde o mal se sobressai ao bem, e o mundo dos regenerados, como eu falei, onde o bem suplanta o mal. E os mundos mais baixos, os mundos inferiores, onde a existência é totalmente material. Então, meus irmãos, os espíritos são os seres inteligentes da criação e filhos do Criador. Hoje, compreendemos a afirmativa do Cristo quando ele diz: amai ao próximo como a si mesmo. Aprendendo com a doutrina espírita que somos imortais e que a vida continua em outros planos, sentimos a necessidade de agir de tal maneira que o nosso trabalho sobreviva após a morte. Criados simples e ignorantes, como eu falei, ou seja, sem conhecimento, evoluímos, estagiando pelas diferentes formas de matéria, atingindo a razão. Somos herdeiros da eternidade e por isso devemos trabalhar constantemente para o nosso aprimoramento físico, espiritual e moral, valorizando as nossas inúmeras encarnações. Então, meus irmãos, encerrando essa nossa conversa dessa tarde, nós temos que, ao analisarmos o Espiritismo como uma doutrina dos Espíritos, nós temos que ler Kardec, estudar Kardec, meditar Kardec, para podermos entender Jesus, o Cristo. Meus irmãos, que a paz de Deus, de Jesus, estejam hoje e sempre com todos nós, que neste ano que se inicia, possamos nos unir, trabalharmos sempre pelo nosso crescimento, pelo crescimento de toda a humanidade, porque somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus e não podemos jamais pensarmos em prejudicar quem quer que seja. Temos que trabalhar, porque quando um ser humano cresce, todos os outros crescem junto. Então, meus irmãos, um grande abraço a todos. Que Deus nos ilumine, nos abençoe. Jesus Cristo, nosso guia e modelo, também nos dê força para seguirmos o nosso caminho de trabalho e de paz. Paz e bem, meus irmãos. Graças a Deus.